Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano da Escola Castelo Branco. Aqui, professor Walter. Hoje, a pedido da professora Lúcia, eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante para os dias de hoje, que é o racismo, certo? Vou começar falando um pouco sobre a origem de nós, seres humanos, e por que alguns têm pele branca e outros têm pele negra. E depois, mais adiante, vamos falar um pouquinho de história e chegarmos até os dias de hoje no Brasil, certo? Há milhares de anos atrás, os nossos antepassados, tá? Os hominídeos, os primeiros seres humanos, eles viviam na África. E por uma questão de adaptação ao continente africano, onde tem muita incidência solar, o sol é muito forte, eles começaram a desenvolver cada vez mais a pele escura. Por que isso? Porque é uma proteção natural para o sol. É a mesma coisa que acontece quando você vai para a praia e se bronzeia. O organismo começa a criar melanina na pele, que é a proteção natural. E isso escurece a pele. E durante milhares e milhares de anos ficaram com a pele escura. Mais adiante, no desenrolar da história, eles começaram a ir para outros lugares do mundo e foram para lugares frios, regiões onde não tinha tanto sol. E de novo aconteceu uma adaptação. Quanto mais clara é a pele de uma pessoa, mais ela consegue absorver a vitamina D, que é muito importante. Então foi de novo uma adaptação, que as pessoas começaram a clarear a pele para poder absorver a vitamina D. Então a diferença entre seres humanos não existe em raça. Todos nós somos seres humanos. A diferença é em função do local onde a gente viveu, que ocasionou essas transformações, ok? Mas durante a história, vários povos sempre, em questão de lutas e guerras, escravizaram os outros povos. Ou seja, a escravidão faz parte da história da humanidade. E lá no século 17 e 18, foi o auge da escravidão, da colonização dos povos europeus na África. E eles, em função de uma questão comercial, eles pegaram e foram na África capturar escravos, e os escravos foram transformados em mercadorias, certo? Foi uma história triste, uma página triste da nossa história, certo? Com o tempo, esse tráfico de escravos, ele transformou alguns países. Estados Unidos teve muito tráfico, vários países da América Latina também, uma população muito grande de pessoas negras que foram trazidas da África. E o país onde isso foi, digamos assim, mais atuante foi o Brasil. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Vocês já estudaram isso na história. E hoje a nossa população é mais da metade, é formada por pessoas negras. Só que isso não se reflete na condição que essas próprias pessoas negras vivem. Se vocês fizerem uma pesquisa, então eu lanço esse desafio, pesquisem sobre isso, sobre essa questão da população negra no Brasil, como eles se distribuem, ou seja, pense em um Senado Federal, numa Câmara de Deputados. Muitas vezes a grande maioria são pessoas brancas, a minoria são pessoas negras ali, mesmo sendo o contrário no Brasil, ok? Com o final da escravidão, esses negros foram libertos. Ok, mas o que aconteceu? Simplesmente foram libertos e não tinham como se virar. Eles tiveram que lutar, tiveram que batalhar, e a consequência disso a gente vê até hoje na sociedade brasileira. Outro dado muito triste
75%, se não me engano, da população de presos no Brasil são pessoas negras. Tudo isso tem origem dessa discriminação. Eles foram trazidos da África à força, foram tratados como animais aqui no Brasil e depois foram libertos sem dar um mínimo apoio. Então eles tiveram que ocupar as regiões mais inóspitas, tiveram que ir para as periferias das grandes cidades, tá? E isso tudo traz consequências. E nessa nossa sociedade, o racismo ele existe. Ou seja, pessoas por diferenças de cor se acham melhor que as outras. Não digo que é só no Brasil, certo, pessoal? Isso vocês podem ver no mundo todo. Aliás, nós estamos vivenciando fatos muito tristes. Vocês acabaram de assistir há pouco tempo o massacre daquele rapaz nos Estados Unidos que foi asfixiado e morreu. Tá? Aqui no Brasil, se eu não me engano, 3 dias atrás, aquele menino de 5 anos caiu do edifício lá em Pernambuco, lá no Recife. O jornal, o noticiário, todo dia traz notícias de chacinas envolvendo pessoas na periferia das grandes cidades, e se vocês olharem, pesquisarem, a grande maioria são pessoas negras. Tá? Isso é o reflexo da nossa sociedade. Ninguém nasce racista. Tá? Tu não sai odiando ninguém por sua cor. Isso é uma questão que infelizmente, faz parte de uma educação de pessoas que se auto-intitulam racistas, tá? Que por essa diferença de cor se acham melhor. Para vocês terem uma ideia, tá? Um exemplo assim também que é interessante, até nas nossas palavras, nas nossas frases, a gente acaba se tornando racista. Por que a gente chama a ovelha negra? Por que a gente chama, quando uma lista é ruim, a lista negra? Tá? Você sabe a origem da palavra denegrir? Tá? Tornar alguém pior por ser negra? E assim tem outros exemplos ainda. Mas como mudar isso? É difícil. Tá? Como mudar essa situação no país? Como fazer as pessoas terem empatia pelo outro? Isso é um trabalho que a geração de vocês precisa fazer. A nossa geração ela errou muito, tá? Mas vocês têm a condição de fazer a diferença. E racismo ele existe não só com pessoas brancas e negras, mas também existe em outros países com outras culturas, tá? Não podemos falar em raças humanas, isso é um erro. Todos nós somos humanos. O que nós temos de diferença são questões culturais e religiosas. Um exemplo de racismo existe muito forte na questão entre árabes e palestinos. Tá? Eles, na verdade, têm a mesma origem, são primos distantes, mas por uma questão de religião, uns professam a religião islâmica, que são os palestinos, e os outros professam a religião judaica. E isso cria uma diferença muitas vezes irreconciliável. Eles acabam se matando. Se a gente lembrar também aquele triste episódio na Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler, por uma questão ideológica, ele acreditava firmemente que os judeus eram uma espécie que deveria ser exterminada. E ele fez isso, acabou matando 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Aqui no Brasil nós não temos assim campos de concentração, mas todo dia nós acabamos vendo pessoas negras morrendo só pelo fato da cor, pela pobreza. E cabe a nós, como sociedade, lutar contra isso. Tá? É uma das piores chagas, uma das piores vergonhas que nós temos como seres humanos, discriminar, agir de forma diferente pelo fato do nosso irmão
Tá? E aqui eu volto de novo aquilo que eu comecei, todos nós somos irmãos, todos nós tivemos a mesma origem na África. Nós podemos estar muito distantes, mas nós temos a mesma origem. Tá? E achar alguém diferente somente pela cor é um dos maiores erros. Vocês jovens, tá? Vocês precisam modificar isso. E a partir de uma mudança individual de cada um, tá? De amar o diferente, de amar aquele que muitas vezes não pensa que nem eu, de amar, tá? Amar é uma palavra muito ampla. Talvez eu possa colocar por respeitar, ter empatia, tá? Mas são situações no dia a dia que eu posso fazer essa mudança, tá? Ajudando, propagando ideias boas e lutando contra as ideias ruins. E esse é o nosso papel como sociedade. Gostaria de encerrar falando de uma das pessoas, acho que mais interessantes, que mais desculpe a palavra, mas que defenderam essa ideia, tá? E faça uma pesquisa sobre ele. Chama-se Martin Luther King. E vejam o belíssimo discurso que ele deu. I have a dream. Eu tenho um sonho. Certo? Muito obrigado. Grande abraço do professor Walter. Espero que tenham gostado.